Poseidon, o imperador dos oceanos, luta contra a invasão de Nêmesis, a deusa da vingança, comandando seus generais marinas na batalha e logo irá se unir a eles. O futuro da Terra foi confiado a Julian Solo e será decidido nesta luta. Após um feroz combate entre Sorento de Cirene, a bruxa do mar, e Krishna de Crisaor, o príncipe da lança dourada, dois dos heróicos espíritos foram derrotados. As lendárias Arquiscales, as escamas arquetípicas da era mitológica, a forma original muito mais poderosa das vestimentas criadas pelos alquimistas sob as ordens de Poseidon em Atlântida, foram despertadas. Confira agora o volume 2 completo em primeira mão, com minha tradução e narração exclusivas, incluindo o capítulo 10 inédito que acaba de ser lançado no Japão. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 6, o punho aterrorizante de Cadmo. No templo de Nêmesis, a deusa da vingança observa no céu a queda de duas estrelas. Compreende que Terpsícora de Música e Belerofonte de Acras realmente caíram. O asteroide Adrasteia se aproxima cada vez mais. De repente, Nêmesis sente a presença de dois espíritos. Os guerreiros heróicos estão diante de sua deusa. Ambos esboçam um sorriso de confiança. Já esperavam isso dos generais marinas. É por causa de Poseidon que seu exército teve baixas. Eles se ajoelham e dizem à sua senhora que vários inimigos invadiram o santuário. Pedem permissão para se livrar de todos os invasores. Contudo, Nêmesis ordena que não saiam de seus postos. Não permite que seus servos partam. Muito em breve, a Terra e os seres humanos serão eliminados. Aqueles que morreram, cujas vidas temporárias ainda insistem em brilhar por mais alguns instantes, como a chama de uma vela, logo irão se apagar ao experimentar as presas do dragão. Neste momento, devem apenas observar calmamente. Além disso, Nêmesis não tem dúvidas. Se tivesse encontrado Cadmo antes, já teriam deixado de existir neste mundo. Mas esse momento se aproxima cada vez mais. Canon e Kaz estão na frente do inimigo. Ele se apresenta aos generais marinas. É Cadmo de presa dracônica. Não permitirá que os servos de Poseidon sigam em frente. Dragão marinho não acredita nas palavras de Cadmo e irão derrotá-lo naquele lugar. Mas o espírito pergunta se realmente acham que os humanos são capazes de fazê-lo. Kaza quer saber se o inimigo é realmente tão forte quanto aparenta. Mas Canon só saberá se testá-lo. Os dois generais irão mostrar do que simples humanos são capazes quando atacam juntos. Explosão galáctica! Salamandra satânica! Cadmo detém os golpes com as mãos. Canon e Kaz estão perplexos. Realmente ele conseguiu bloquear seus golpes com as duas mãos. Cada uma delas segurou um ataque. O inimigo concentra todo o poder em suas mãos e devolve a energia de seus golpes, atingindo o dragão marinho e Linades, que voam pelos ares. Os dois marinas caem muito feridos. Cadmo reconhece a potência dos ataques. Por muito pouco não quebraram seu punho, mas em um piscar de olhos desaparece diante de Canon e Kaza. Eles não conseguem mais sentir o poder do inimigo. Desapareceu por completo rapidamente. Não entendem como fez com tamanho poder e porte, mas as mãos de Cadmo surgem segurando os dois generais marinas pela cabeça. Cadmo salta com Kaza e Canon, os segurando com suas mãos enormes. O espírito desfere seu golpe. Caveira dracônica esmagadora! Os elmos dos dois marinas são destruídos e suas cabeças golpeadas no solo, o devastando. Cadmo está de pé, derrotou dois generais marinas de Poseidon facilmente. Deseja que os insolentes agora descansem em paz. Cadmo não é um ser humano comum, é um dos espíritos heróicos, cujo poder não se pode comparar a nenhum ser. A diferença deles vai além da habilidade. Os espíritos são um grupo seleto, os escolhidos pela deusa da vingança Nêmesis, para receber uma alma eterna para lutar pelos deuses. Seus nomes foram reconhecidos desde a era mitológica. Eles transcenderam dos tempos antigos e continuam a viver uma nova existência. Seus poderes são os mais próximos dos deuses. Cadmo se vira e caminha, mas reconhece que a bravura dos dois marinas é admirável, pois o desafiaram sem hesitar, mesmo sendo apenas humanos. Canon pede que ele espere. Dragão marinho se ergue coberto de sangue. Pergunta se ficou com medo e vai retornar para seu lar. Não deve subestimá-los. Se apresenta como um dos 7 generais marinas de Poseidon, Canon de dragão marinho, e ao seu lado está Kaza de Linades. Cadmo olha para os dois adversários persistentes. Se impressiona que ainda estejam vivos.
vivos. Parece que graças às suas escamas, os ossos de seus crânios não foram esmagados. Kanon sorri e o agradece, pois seu cérebro, que estava sonolento, agora despertou. Consegue entender que os espíritos são os heróis que vieram dos tempos mitológicos. Portanto, Cadmo é o famoso herói valente caçador de dragões. Kanon está honrado de lutar contra ele, mas agora deve usar todo o seu poder para colocar um fim ao mito de Cadmo. Irá lançar seu golpe secreto. Cadmo ordena que pare. A diferença de poderes entre eles é óbvia. Deve sair agora mesmo daquele lugar ou irá se arrepender. Kanon fecha seus olhos sorrindo. Diz que é justamente isso que ia dizer a ele. Não sabe por que Cadmo pensa que irão medir suas forças. E alerta que em breve, quem irá desaparecer daquele lugar é Cadmo. As mãos de Kanon formam um triângulo. Irá derrubá-lo no abismo do tempo. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Triângulo de Ouro! Cadmo é envolvido pela técnica de Kanon de dragão marinho. A passagem dimensional se abre. Cadmo tenta não ser arrastado para outra dimensão com esse poder. Jamais viu isso antes. Kanon se impressiona com essa resistência monstruosa, mas não permitirá que o tolo continue resistindo. Irá derrubá-lo na lacuna do tempo, não pode escapar de seu destino. Kaza observa a difícil batalha. Continua impressionado com tamanho poder. Cadmo ainda resiste passar pelo portal dimensional. Kaza precisa aproveitar que Kanon está ganhando tempo para atacar. O que realmente lhe interessa é seu verdadeiro eu. É descobrir o que esconde no mais profundo de seu coração. O demônio das águas escuras é invocado para ver com seus olhos o interior do adversário. Cadmo continua resistindo ao poder de Kanon. Dragão marinho não entende por que Kaza está demorando tanto. Cadmo logo irá se libertar da fenda dimensional aberta. Linades não pode acreditar. Não consegue ver nada. O coração de Cadmo não pode ser encontrado. Não importa o quão longe vá. Há apenas uma escuridão vazia que se espalha. Não há uma pessoa sequer, família, amigos, entes queridos, ninguém próximo. Nem mesmo uma única pessoa. É impossível. Até Ikki de Fênix, que era tão implacável como um demônio, tinha uma fraqueza no fundo de seu coração. Não pode acreditar que Cadmo perdeu completamente seus sentimentos ao longo de sua existência de milhares de anos. O guerreiro de Nêmesis olha para Kaza. Percebeu o plano deles. Kanon grita para Kaza se apressar. Ele está no limite. Cadmo consegue quebrar a técnica de Kanon. O triângulo de ouro é completamente destruído e Kanon é derrubado. Cadmo se vira furioso para Kaza, perguntando o que ele tentou fazer. Golpeia Linades com seu punho. Está enojado com a forma medíocre que Kaza olhou para dentro de seu coração de 10 mil anos. Desesperado, Marina revela que não conseguiu ver absolutamente nada. Mas Cadmo não o perdoará. Pisa fortemente no Marina. Linades está indefeso, recebendo inúmeros golpes. Nesse instante, Kanon ressurge o atacando. Mas Cadmo segura Kaza pela perna e o lança contra o dragão marinho. Em seguida, ataca novamente, ordenando que desapareçam. Eles caem. O súdito de Nêmesis espera que continuem assim, aguardando a iminente destruição da Terra. Cadmo se retira, deixando Kaza e Kanon derrotados no chão. Dragão marinho se move, perguntando se seu parceiro ainda está vivo. Linades pede desculpas, não conseguiu ajudá-lo em nada durante o combate. Kanon não se importa com desculpas, afinal, é o irmão gêmeo solitário. Kaza já sabe disso. Ele também foi criado apenas com seu pai. Sua mãe devia estar louca para escolher um bêbado. Ela teve uma morte prematura, o deixando sozinho com ele. Todos os dias desejava ir para muito longe de seu pai. E foi assim até entrar no mundo do crime. Começou com pequenos furtos, logo com golpes, chantagens e muito mais. De tudo, exceto tirar a vida. Pensou que tinha tudo, mas o que nunca imaginou aconteceu. Ficou sozinho, só com bandidos o perseguindo. Tentou de tudo, porém o vazio que se originou em sua infância jamais pôde ser preenchido. Não importava onde fosse, sempre estava sozinho. Até onde se lembra, nunca sentiu o que era o verdadeiro amor. Foi nessa época que ouviu o chamado de Poseidon e por alguma razão sentiu que era esse o seu destino. Odiava os deuses e os humanos e podia lançar a terra nas profundezas do mar. Essa foi a história de Kaza. Kanon percebe que é muito parecida com a dele. Kaza abre seus olhos lacrimejando. Não é o momento para se dar por vencido. Deve mostrar ao seu adversário a grandeza do coração que está no esforço e sacrifício de seus companheiros. Fará com que brilhe seu cosmo, para que sua mãe possa vê-lo do céu e assim se sinta orgulhosa dele. Cadmo para de caminhar e se vira, sentindo um grandioso cosmo. A escama de Linades é coberta por intenso brilho. Kanon não entende o que essa luz
Deus que envolve Kasa. Cadmo sente o poder do sangue de um Deus. Linades diz a Cadmo, já que ele é um herói que traz o castigo divino, não deve culpar a teimosia de um vilão. Surge a verdadeira escama de Linades. O Imperador dos Oceanos, Poseidon, concedeu a seus generais marinas o poder da proteção divina. Agora começa a verdadeira batalha. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 7, Tragédia, o crepúsculo do herói. Casa de Linades despertou sua verdadeira vestimenta Arc-Scale. Cadmo está impressionado. A escama que deveria ter sido esmagada agora mudou de forma. É como se tivesse sido revivida, como um milagre que se torna realidade. Não compreende como foi possível. Cânon de Dragão Marinho revela que isso ocorreu graças ao sangue de um deus. Suas escamas foram banhadas pelo sangue de Poseidon, mas jamais imaginou que aquele sangue concedesse um poder oculto em suas vestimentas. Kasa, gargalhando, previne Cadmo que é agora que começa a verdadeira batalha. O espírito das presas de dragão, a serviço da deusa Nêmesis, ordena que pare de rir. Essa nova forma de sua escama não mudará nada. Não deve ser muito mais forte que a anterior. Kasa pergunta se ele vai mesmo testar o seu poder. Cadmo não hesita e ataca o Marina, dizendo que não haverá uma próxima vez, nem mesmo outra vida para ele. O fim dele chegou. Contudo, Kasa ergue seus braços e emite uma poderosa luz. O general Marina invoca seu verdadeiro poder. Irá brilhar fortemente como nunca. Iluminará e envolverá as trevas mais profundas do coração. Resplendor dos olhos demoníacos! Cadmo é envolvido completamente pela técnica de Linades. Ele permanece imóvel diante da incrível luz que cobre seu corpo, iluminando tudo sem limites, alcançando o que está mais longe desde os tempos antigos, aquilo que foi escrito na história da era mitológica. O passado é revelado. Cadmo foi guiado por um oráculo a uma batalha sangrenta contra a grande serpente do deus da guerra Ares. Cadmo a derrotou e se tornou o herói caçador de dragões e alcançou a glória, uma família amorosa e um vasto território. Mas quando seu corpo envelheceu com o passar do tempo, uma terrível maldição foi lançada sobre ele, atingindo seus filhos. O mais velho perdeu a vida por causa de um raio, o segundo por causa de uma flecha. Sua filha ferveu e afogou seu próprio filho, seu neto, até a morte, e depois se jogou ao mar de um penhasco. Foi nesse momento que percebeu que os escolhidos perdiam tudo, seus filhos e até seus netos, toda a sua família. Essa é a ira de Ares, o deus da guerra. Foi sua vingança por ter derrotado sua grande serpente. Naquele momento, o céu emitiu inúmeras luzes que o tocaram. Uma voz ecoou por todo lugar, perguntando o que é um rei ou um herói diante da ira de um deus. Agora ele percebe o quão pequenos são os humanos, seres tão impotentes. Seu corpo começou a se retorcer desesperado com dor, até que finalmente se transformou também em uma serpente gigante, mudando completamente sua aparência. Nêmesis revela que todos devem temer os deuses, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Mais do que isso, devem servi-los. Agora deve transmitir para aqueles daquela geração e posteriores qual é o preço por se erguer contra um deus. Ela entrega a Cadmo uma nova vestimenta, a das presas de dragão, e deverá ajudá-la a guiar a humanidade até seu final. Cadmo usará seus punhos para mostrar o preço de erguer suas mãos contra os deuses. Cadmo continua inerte, mas começa a ouvir as vozes de seus filhos o chamando. Querem saber se o pai deles está bem. Pede que não se culpe por tudo o que aconteceu. Deve tentar novamente. Pedem que volte para eles. O chamam dizendo que estão por lá. Linades está na escuridão observando Cadmo. Os familiares que perderam a vida agora estendem suas mãos o chamando. Cadmo derrama lágrimas por Semele, Ino, Real, Melicertes e Aquiteion. Ele abraça seus doces filhos. Estava ansioso há muito tempo para tê-los próximo de seu coração. Ele derrama lágrimas intensamente. Kasa começa a rir. É assim que queria deixar o monstro, tão vulnerável e indefeso. Agora seu grande poder já não tem mais valor. Acabar com ele nesse estado é tão simples como tirar um doce de criança. Deve dar seu último respiro e se despedir deste mundo. Linades lhe dará o golpe final. Entretanto, um raio de luz cruza o local. O capacete de Cadmo voa pelos ares. Foi Cânon de Dragão Marinho. Kasa não entende por que interferiu. Cânon agradece por tê-lo deixado na posição correta para executar sua técnica. Depois de tudo, o plano deles deu certo. Mas Kasa está indignado, pois queria acabar com Cadmo com suas próprias mãos. O inimigo permanece em silêncio. Cânon conta que, obviamente, se usasse outra vez a explosão galáctica ou o triângulo de ouro não funcionariam. Portanto, usou sua técnica favorita, o golpe lendário capaz de controlar o cérebro do oponente. Cânon pergunta como Cadmo se sente após receber o Satã Imperial. Dragão Marinho não permitiu desperdiçar essa oportunidade. Se Kasa tivesse
fácil eliminado. Ao receber a técnica de Linard, seu espírito ficou indefeso. Ganon ordena a Cadmo que o guie até o templo de Nêmesis. E uma vez que estiverem lá, deve arrancar com suas próprias mãos a cabeça da deusa que serve. Cadmo começa a caminhar. Ganon sorri. Kaz está impressionado, pois parece que funcionou. Se alegra do plano dele sair melhor do que o combinado. Os dois marinas seguem o súdito de Nêmesis. Bayan de cavalo marinho e Yo de esquila continuam avançando. Eles são recepcionados pelos soldados caveira da deusa da vingança. Assopro divino! Urso infernal! Os dois marinas avistam um templo à frente. Parece que chegaram ao seu destino após aquela fraca recepção. Aquele templo contrasta demais. Podem ver que a deusa Nêmesis tem um gosto refinado. Bayan deseja encontrar o anfitrião para agradecê-lo pelas boas-vindas de momentos atrás. Mas Yo gostaria de ver uma recepção de verdade. Eles podem ver o inimigo à frente, no final das escadarias do templo. Finalmente encontraram o verdadeiro anfitrião. O servo de Nêmesis traja uma vestimenta simétrica e é o responsável por aquele lugar. Ele espera que tenham sido bem recebidos e se apresenta aos generais marinas. Enéas do Céu, um dos espíritos a serviço de Nêmesis, a deusa que luta pela justiça. É seu braço direito e sua função é garantir a justiça naquele lugar. Enéas se vira e convida para que entrem e descansem. Certamente se encontram esgotados. Yo não acredita nele e Bayan imagina que deve ter mais serpentes e monstros dentro do templo. Mesmo assim, não tem escolha, devem seguir em frente. Bayan compreende que lá é um tribunal de julgamento. Acredita que serão julgados pelo que fizeram à humanidade. O espírito pergunta se foi o ódio que os fizeram chegar até lá, se não cometeram algum crime antes, mas revela que a deusa Nêmesis é muito generosa. Não devem ver isso como um castigo, mas sim como uma justiça divina contra os cavaleiros de Atena, que ousaram tirar a vida dos deuses. Os marinas perguntam se com essa chamada justiça divina, além de eliminar os cavaleiros de Atena, também destruirão toda a humanidade. Enéas pergunta se eles desejam se salvar do meteorito, já que, como eles mesmos disseram, o efeito colateral é a extinção da humanidade. Ele apenas quer mostrar uma forma para que possam sobreviver, uma maneira de escapar da punição divina. Bayan pergunta se isso é realmente possível. Enéas garante que sim. Para eles, abrirá uma exceção e revelará. Pede que deixem levá-los ao mundo onde suas histórias são levemente diferentes daquela. Se parar para pensar, eles já perderam a vida uma vez. Portanto, isso não deveria surpreendê-los. O que fará é retroceder o tempo a um ponto onde ainda não morreram. Yo manda Enéas se calar. Pergunta como ele se atreve a dizer isso. Se acha mesmo que eles irão abandonar o campo de batalha para viver uma falsa vida. Bayan não aceita esse conto de fadas barato. Eles, os generais marinas, não cairão em belas palavras. O espírito compreende e lamenta. Agora se lembra que alguém que visitou aquele recinto um pouco antes deles chegarem lhe disse essas mesmas palavras. Ele move sua mão mostrando algo. Yo e Bayan se espantam. É a tiara de Zack. Enéas se irrita. Está diante de seres que não são diferentes dos outros humanos. Por isso, não tem o direito de escolher seus destinos. A única salvação é a destruição. Os marinas o chamam de maldito e atacam perguntando o que ele fez com Isaac. Nesse momento, são envolvidos pelo poder do inimigo, como engrenagens que prendem seus corpos. Bayan e Yo não entendem o que é isso. Enéas move seu braço e revela que agora eles irão a um tempo dentro de suas memórias onde não há conflitos. Destino acástico! O grande poder de Enéas do Céu é lançado. Os corpos dos generais marinas são sugados para um enorme redemoinho e desaparecem. Na Sibéria Oriental, Isaac, diante de seu mestre Camus e Jacó, destrói a grande parede de gelo eterno, revelando a sagrada armadura de bronze de Cisne. Jacó comemora a vitória do amigo. Camus sorri ao ver o incrível feito de seu pupilo. Isaac agradece ao seu mestre. Ele alcançou após um árduo treinamento solitário por 5 anos e hoje se tornou o Cavaleiro de Bronze, Isaac de Cisne. Sob as ordens do grande mestre Aioros, protegerão juntos Atena e a paz na Terra. Isaac viajou ao mundo onde a história foi diferente. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 8, no fim da reencarnação. O destino acástico atingiu os generais marinas de Poseidon, dando vantagem aos espíritos de Nêmesis. Bayan de cavalo marinho, Yo de esquila e Isaac de Kraken retornam ao mundo obscuro no mais profundo de suas memórias. Yoga de Cisne segura seu amigo derrotado caído no solo. Isaac fica feliz ao ver que seu amigo finalmente aprendeu a ser letal com seus adversários. Yo, prestes a perder a vida, alerta Andrômeda que é preciso destruir o inimigo sem piedade. Do contrário, poderá morrer algum dia pela doçura em seu coração. Jamais deve se esquecer dessas palavras. Na batalha contra Bayan, Seiya lança Cometa de Pégaso!
Jutsu! A escama de Baian de cavalo marinho é destruída. Os relógios do tempo giram para um mundo com um eixo temporal diferente. 13 anos atrás, no santuário da Grécia, Atena ainda é apenas um bebê e está adormecida no topo das 12 casas do Zodíaco. O grande mestre, derramando gotas de suor, usa o punhal de Criso contra a deusa. Contudo, Saga de Gêmeos o impede de eliminar Atena. O Cavaleiro de Ouro não pode acreditar no que o mestre do santuário tentou fazer. Aquela criança veio ao mundo por obra dos deuses. Ela é a reencarnação da deusa da terra. Mas o mestre ordena que Gêmeos saia de seu caminho. Porém, Saga o ataca, derrubando a adaga de ouro de suas mãos e segura Atena. O elmo do mestre é derrubado. Saga está perplexo. É Canon! Seu irmão gêmeo pede que não atrapalhe. O Cavaleiro de Ouro não entende por que está fazendo isso, nem como conseguiu aqueles trajes. Canon acredita que eles devem ocupar o lugar da deusa e controlar a Terra. Canon revela que chegou à conclusão que seria melhor que eles governassem a Terra no lugar de Atena. Com aquela vestimenta, ninguém jamais iria desconfiar dele. Pede que Saga vá até Star Hill. Lá encontrará apenas um velho cadáver. O pobre ancião não conseguiu acreditar no que estava vendo nem no último instante. Canon pede que seu irmão lhe entregue a deusa. Seu plano é dizer que o mestre enlouqueceu e a eliminou. Depois tirou a própria vida. Se isso ocorrer, a nomeação de Aioros como sucessor perderá a legitimidade e o cargo do grande papa será de Saga. De repente, Saga, com seus olhos cheios de lágrimas, golpeia Canon diante do choro da pequena Atena. Canon não consegue acreditar no que seu irmão fez. Ele está morrendo, mas parabeniza Saga. Jamais duvidou de seu irmão mais novo. Gêmeos fecha seus olhos e chora, chamando por Canon. Ao abri-los, compreende que até aquele momento, Saga tinha ignorado todos os erros de Canon, sejam grandes ou pequenos. Imaginava que não passavam de piadas. Mas com o que aconteceu hoje, se deu conta que é a encarnação do mal e não tem salvação. Só lhe restou a escolha de encerrá-lo com suas próprias mãos. O espírito Lemur sai do corpo sem vida de Canon. Saga pede perdão a seu querido irmãozinho. No cemitério do santuário, agora está lá a lápide do Cavaleiro de Ouro Xion de Aries, ao lado de seus companheiros da Guerra Santa anterior, Kaiser, Contador da Morte e muitos outros. Aioros de Sagitário, ao lado de Saga de Gêmeos, observam o túmulo. Aioros diz que o epitáfio em sua lápide está escrito Cavaleiro. É o que sempre foi o grande mestre Xion, um verdadeiro cavaleiro, um santo de Atena. Canon, a sombra do santuário, havia morrido. Aioros assumiu o cargo do grande mestre, e ao lado de seu braço direito, Saga, estabeleceram bases sólidas para enfrentar a próxima Guerra Santa. Poseidon, o imperador dos oceanos, não foi acordado. Com isso, vieram tempos tranquilos. Em Vancouver, no Canadá, um jovem se prepara para pular na piscina, observado pelas garotas. Ele salta e nada rapidamente. Ao sair da água, suas fãs o parabenizam. O nadador é Baian, que é aclamado por todas as mulheres do colégio. O rapaz recebe propostas para participar do torneio estadual. Porém, ele lamenta ter de recusar o convite. Ao se incomodar com suas fãs em suas costas, parte. Mas alguém o chama. É seu professor. Ele entrega a Baian uma carta que chegou para ele da Academia Cosmopolita, a Universidade Cambridge do Reino Unido, onde se encontram os maiores gênios. O professor enviou seu ensaio sobre as questões ambientais. Deve se preparar para estudar no exterior. Isso daria muito orgulho a ele. Baian não entende por que toda essa empolgação. Seu mentor o lembra que essa escola é tradicional há muito tempo, e por isso seria uma honra para alguns de seus alunos poderem estudar lá. Baian diz que pode ficar tranquilo, não irá recusar esta oportunidade. Acredita que talvez consiga se divertir e dá as costas a seu professor. Diante do mar, Baian está com uma garota. Ela se preocupa ao saber que pensa em estudar no exterior. Ficará sozinha por algum tempo, mas o jovem garante que ele voltará em breve. Deseja acabar o curso completo em menos de um ano. Ela fica feliz, mas triste ao mesmo tempo, e pergunta a Baian se ele a acha uma mulher entediante. Ele quer saber por que ela fez essa pergunta. Ela fala que sempre que o vê, percebe que está entediado, mas o rapaz acredita que é o tédio de carregar o peso de ser o número 1 da escola. Contudo, ela não deve se sentir culpada por isso. A garota quer saber de quem é a culpa e qual o motivo de tudo isso. Nesse instante, Baian a beija. A cena é uma referência ao beijo de Kiko e Kenzaki da obra Ringin Kakeru de Masami Kurumada. Baian diz que irão se ver amanhã novamente. Ele parte, mas no caminho encontra 3 garotos. Eles invejam o belo garoto com uma bela mulher. Não sabem quem está flertando com quem. Porém, Baian conta que aquela garota é uma boa amiga, embora acredite que nenhum deles seja capaz de entendê-lo. Enfurecidos, apostam que ele não consegue aguentar nem 10 segundos falando com seus punhos. Lá, ninguém poderá escutá-lo. Entregarão tudo que ele merece. Não tem dúvidas que Baian não poderá fazer nada, mas o garoto assopra a folha que está
voava em sua mão. Ela voa nos olhos de um dos inimigos. Em seguida, Bayan golpeia. Os 3 garotos são facilmente derrubados ao levarem um único golpe. Bayan continua seu caminho e em seus pensamentos se pergunta se Deus realmente existe. Caminhando na manhã do dia seguinte com a garota, começa a pensar alto. Supondo que exista Deus, que ele pode observar todos lá dos céus, gostaria de saber o que ele pensa. Se vê eles como um grupo de tolos que fazem parte de uma classe acomodada, que contamina os mares, incendeia os bosques e maltrata os animais. Suas atividades cotidianas devem parecer ridículas. Se isso continuar assim, a humanidade chegará ao ponto de se assemelhar ao povo que devora seus próprios tentáculos. Se do nada surgir um deus, como contam as lendas, que planeja um desastre natural que apaga a humanidade da face da terra, não surpreenderia nem um pouco. A garota pergunta se isso ocorrer, o tédio dele chegará ao fim. Bayan pede que não lhe dê ouvidos. Isso foi apenas uma fantasia gerada por seu tédio. De repente, a silhueta de uma sereia surge nas águas. Bayan viu de relance. Apenas consegue observar a agitação da água. Se pergunta o que foi aquilo. Não pode ser uma sereia. Tem certeza que foi sua imaginação. Está sendo tolo. A ilha de São Félix está localizada no Pacífico, próximo à costa do Chile. Na década de 70, a Marinha do Chile estabeleceu uma pista de aterrissagem para cruzar de leste a oeste. No navio de pesca, Io observa inúmeras lagostas. Está impressionado, pois dessa vez conseguiram algumas grandes. Essas que irão ter um valor excelente. Seu pai lhe pergunta como foi a pescaria do dia. O jovem Io diz que foi muito bem. Ele o ajuda a limpar o convés. O pai conta que na próxima semana viajará para Santiago. Portanto, será a última vez que podem pescar juntos. Mas Io sorri, dizendo que poderá voltar nas férias da escola. Seu pai concorda e gosta de vê-lo otimista para que tenha um começo feliz. Ele é seu único filho, jamais gostaria de vê-lo triste. É um garoto muito inteligente e corajoso. Sem dúvidas, vai se dar muito bem com os estudos e com os esportes. Io irá mergulhar após ouvir os elogios de seu pai. Ele salta na água. O companheiro deles no navio não tem dúvidas que Io é um bom garoto. Seu pai está muito orgulhoso. Diz a seu filho em seus pensamentos que é normal estar preocupado, mas jamais deve ficar mal por isso. Passou a vida como pescador, essa viagem é algo novo para ele. Sem dúvidas verá coisas que não lhe agradam, mas deve aproveitar o máximo possível dessa nova experiência. E nos momentos difíceis deve se lembrar daquela maravilhosa paisagem. Io é seu querido filho da tempestade. Enquanto está debaixo do mar, Io avista uma sereia. Ele se assusta e volta à superfície. Não pode acreditar que era mesmo uma sereia, então acha que foi sua imaginação. No colégio foi vivendo sua nova vida, aproveitando sua juventude, com momentos ruins, mas também doces. Porém, se sentia diferente. Havia algo importante que parecia ter esquecido. Algo muito importante, que caiu no esquecimento em algum momento. Algo como uma missão que deveria seguir e dar a sua vida por ela. Esse era o mesmo sentimento de Bayan. Deitado na grama com uma linda garota, Io parece querer lhe dizer algo, mas não sabe como falar, muito menos como explicar. É como se estivesse atordoado todos os dias. A garota o compreende. Às vezes também se sente assim. Ao mesmo tempo, Bayan sente que está sendo confundido, como uma fantasia para aliviar seu tédio. A bela jovem pede que a deixe ajudá-lo. Se quer recordar, deve olhar diretamente para ela. Io também pediu que o ajudasse a lembrar. A garota irá ajudá-los. Pede que eles digam o nome dela. Como eles poderiam esquecer disso? O nome dela é Tétis. A Marina de Sereia sorri, trajando sua escama. Seus companheiros se lembram dela. Enéas do céu observa o enorme cosmo que emana do Cabo Sunion. Todo esse poder só pode pertencer a Poseidon, o imperador dos oceanos. Com seu cosmo, quer interferir no espaço-tempo de sua técnica para trazer de volta seus generais marinas. Bai está diante daquela linda sereia que viu na praia de Vancouver. Io se recorda de tê-la visto antes no mar de sua terra natal. Eles receberam a revelação de Poseidon e se converteram em seus guerreiros. Enéas, o servo de Nêmesis, diz que é isso mesmo. Entretanto, também devem se lembrar do resultado. Eles caíram em meio a conflitos dos deuses e perderam suas vidas. Essa foi uma péssima escolha, fruto de sua juventude. Mas agora que possuem outra oportunidade, Enéas acredita que devem aproveitar. Io e Bayan ficam em silêncio. O servo de Nêmesis relembra que só se vive uma vez, e essa é a última oportunidade deles. Devem escolher com muita sabedoria. Io sorri. Sem dúvidas teve um lindo sonho, mas está nas mãos de cada um a forma de viver. Se sente grato com esse sonho. Se tiver
tivesse dinheiro, pagaria Enéas. Bayan revela que dedicou sua vida a servir o imperador Poseidon. Jamais se arrependerá de ter entregue sua vida para corrigir a arrogância da humanidade. Os dois marinas estendem seus braços e pedem a Tétis que os guiem de volta ao imperador Poseidon. A sereia abre suas mãos. Os três irão regressar ao mundo que devem proteger. Uma luz invade o templo dos inimigos. Bayan de Cavalo Marinho e Io de Esquila voltaram. Enéas lamentam que tenham desperdiçado a oportunidade que lhes concedeu. Agora não há mais escolha. Só lhes resta eliminá-los. Os marinas não se arrependem do caminho que tomaram em suas vidas. Não guardam arrependimentos. Dessa forma, lutarão contra Enéas com todas as suas forças. A verdadeira batalha irá começar. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 9. Um homem amado pelos deuses. Uma feroz batalha é travada entre o espírito Enéas e os generais marinas Bayan de Cavalo Marinho e Io de Esquila. O inimigo não tem outra escolha a não ser eliminar os marinas, pois retornaram para lutar. Bayan e Io também não tem outra alternativa. Io ordena que liberte Zack agora mesmo. Fúria do Lobo! Mas Enéas repele a técnica de Esquila com uma das mãos. Bayan prepara-se para atacar. Assopro divino! Mas todo esse poder não passa de uma brisa refrescante para Enéas. Nesse instante, Io ataca novamente, Ferrão da Abelha Rainha! surpreendendo o inimigo. Contudo, Enéas se esquiva do ataque. Mas rapidamente Bayan aproveita a distração e lança Ventos de furacão! Enéas é envolvido pelo grandioso ataque do Cavalo Marinho. Foi arremessado para o alto, mas se recupera rapidamente. Porém, antes que pudesse tocar o solo, é surpreendido com outra técnica de Esquila, Águia Poderosa! que finalmente atinge e fere Enéas. O espírito heróico é arremessado na coluna do templo com um grande impacto. Bayan sorri, pois finalmente o esforço dele surtiu efeito. Enéas se ergue. Io irá pará-lo de uma vez por todas. Tornado violento! Mas é inútil. Esquila não entende como é possível que o inimigo fique parado em meio a seu poder. Como se o tornado não fizesse absolutamente nada. Enéas supõe que os generais marinas são os mais fortes do exército de Poseidon. Por seu deus, comandam as tropas dos 7 mares. Fechando seus olhos, tem a impressão que isso é apenas uma teoria. Vê que ainda não possui experiência. São realmente uma decepção. No entanto, por respeito a eles, usará também suas técnicas mais poderosas. Aquelas que não vieram das mãos humanas, mas sim dos próprios deuses. Enéas abre seus olhos com determinação. Os dois marinas se espantam. Tufão Colossal! O gigantesco poder lança Bayan e Io para os céus. Jamais viram tamanho poder. É uma poderosa tempestade de energia. Sentem que ela despedaça seus corpos. Os dois generais caem. Suas escamas, renascidas pelo sangue de Poseidon, foram danificadas. Bayan e Io não são rivais para o lendário guerreiro. Eles começam a se mover, mas estão gravemente feridos. Esquila odeia admitir isso, mas reconhece que o poder de Enéas é muito superior ao deles. Não pode imaginar que em algum momento da história tenha existido um homem com esse poder. Enéas já lhe disse, esse poder não é humano. Não veio dos mortais, mas sim dos deuses. Io não pode acreditar nessas palavras. Ele se impressiona com o olhar de Enéas. Não há sequer um indício de hostilidade ou intenção assassina em seus olhos. Porém, transmite um sentimento de piedade e compaixão diante dos adversários. Possui um gigantesco e majestoso cosmo. É como o cosmo de um deus. Parece realmente que estão na presença de um poderoso deus como Poseidon. Os generais marinas são golpeados novamente, mas ainda não compreendem qual o motivo de tudo isso. Essa sensação é inconfundível. Mas Io se pergunta por que ele deveria ser o inimigo e por que tem um cosmo tão parecido com o de Poseidon. Bayan não tem dúvidas. Não podem vencê-lo. Se é realmente como pensa, não há a menor chance. Io se irrita, não aceita essas palavras. Mas Cavalo Marinho revela que, na verdade, pensou que Enéas tivesse esse nome por ser inspirado em um personagem da era mitológica. Mas na realidade, o homem que está diante deles pode ser realmente o próprio personagem da mitologia. O famoso herói lendário que lutou na Guerra de Troia. As cidades de Troia e Micenas batalharam ferozmente em uma grande epopeia, originada das armações dos deuses. Enéas se converteu em um general do exército derrotado. Com isso, foi expulso com seu pai da capital. Mas graças à sua grande piedade mostrada no Mediterrâneo, foi salvo por Poseidon, o imperador dos mares. No norte da África, recebeu de Hermes a mensagem de Zeus, um dos 12 deuses do Olimpo, que o oráculo revelou que seria o encarregado da restauração de Troia. Onde agora está a Itália, no mundo moderno, surgiu o Império Romano, graças a esse grande elo. Em outras palavras, foi graças a Enéas que o homem foi amado pelos deuses. O espírito sente um pouco de vergonha, embora não há nada de errado. Io entende que isso significa que ele ainda conta com a proteção dos
deuses. Bayan não tem dúvidas, portanto não podem atacar de maneira irresponsável. Enéas lamenta que os dois apenas regressaram para perder a vida novamente. Io se enfurece e lhe dará o que merece, mas Bayan pede que ele pare. Enéas segura a perna de Esquila e o arremessa no solo, mas mesmo assim Io não desiste de lutar e segura as pernas de Enéas, que o chama de tolo. Mas Io pergunta o que foi, se por acaso o herói não se deu conta que foi capturado por seus pés. Enéas se espanta, não pode se mover. É mais uma técnica de Esquila. Serpente assassina! O golpe é como estrangulasse sua presa. Bayan se preocupa com seu amigo. Io grita para ele atacar com todo o seu poder. Pede que não se preocupe com ele. Bayan fica perplexo. Io grita perguntando por que ele não faz nada. Deve se apressar. Enéas vê que o garoto possui grande determinação, porém pede que lhe responda uma pergunta. Quer saber se Esquila está preparado para receber o raio de Zeus, o imperador do céu. Dinastia Relâmpago! A escama de Esquila é destruída. Io recebeu toda a energia vinda dos céus como se fosse o raio lançado pelo grande Zeus. Io é completamente derrotado. Seu corpo foi fulminado pelo poderoso raio celestial. Esquila cai. Bayan se desespera, preocupado com seu amigo. Enéas não entende por que está tão surpreso, já que foi a hesitação de Cavalo Marinho que resultou nisso. Bayan segura Io em silêncio. Enéas anuncia que chegou a hora de mandá-lo também ao outro mundo para que possa pedir perdão a seu amigo. Ele ergue uma das mãos. Entretanto, sua mão é bloqueada. Bayan de Cavalo Marinho se ergue e move suas mãos. Enéas não sabe o que é isso. O ar produzido pela rotação das mãos está gerando uma barreira defensiva. Bayan fecha seus olhos e sorri. Reconhece que Enéas está certo. É um homem cheio de hesitação. No passado, por causa de sua arrogância, perdeu contra um oponente que pertencia à classe mais baixa do exército de Atena. Inclusive agora, perdeu a oportunidade dada por seu amigo que se sacrificou. No entanto, graças a Enéas, tudo se tornou nítido. Ele é Bayan, um guerreiro que está preparado para morrer. Portanto, deve se preparar para receber sua técnica mais poderosa. Enquanto isso, Isaac de Cisne continua diante de Camus de Aquário. Seu mestre pergunta para onde ele vai, mas Isaac já lhe disse, já se lembrou de tudo. Este mundo não é o que deveria ser, por isso deve voltar ao seu lugar o mais rápido possível. Mas além daquela aurora, há outro mundo. Camus pede que seu discípulo não diga bobagens. Não deve se esquecer que eles são cavaleiros a serviço da deusa Atena. Isaac diz a seu mestre que isso teria agradado, porque deveria ter sido assim. Entretanto, essa é somente uma ilusão, um sonho que nunca se tornou realidade. Isaac retira sua diadema. Camus não entende o que aconteceu com seu rosto. Isaac revela que a grande prova de tudo isso é seu olho esquerdo com a cicatriz que o acompanha. São provas absolutas. O general Marina diz adeus a Camus, mas um gélido ar cobre o seu corpo. Calypso! O círculo de gelo. Camus não permitirá que avance. É o dever de um mestre guiar seu discípulo quando está perdendo o rumo. A missão dos cavaleiros é proteger o santuário. Se abandonar, será considerado um traidor. E é sua missão puni-lo com suas próprias mãos. Mas Isaac se liberta do anel de gelo. Camus prepara-se para desferir seu ataque mais poderoso. Isaac não tem escolha. Também não gosta de escutar bobagens. Camus irá tomar sua vida se não colocar em prática tudo o que lhe ensinou. O choque dos guerreiros de gelo. Chegou a hora de Isaac superar seu mestre Camus. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 10, Libertação. O mistério da amizade. Um herói amado pelos deuses luta contra dois generais marinas. Um grandioso cosmo está prestes a realizar um milagre. Bayan, diante da derrota de Io, eleva seu cosmo ainda mais e enfrenta Enéas. Enquanto isso, Isaac, que está preso no destino akáshico, desafia seu mestre Camus em outro mundo. A batalha de Bayan de Cavalo Marinho contra Enéas do Céu continua. O general Marina de Poseidon usa sua barreira para conter o ataque do súdito de Nêmesis. O espírito sente que finalmente Bayan está motivado a mostrar seu verdadeiro potencial, mas alerta que o resultado será o mesmo. De nada adiantará. Enéas ri de Bayan. A escama do cavalo marinho começa a se despedaçar completamente. Bayan não pode acreditar. Sua vestimenta entregue pelo imperador Poseidon foi totalmente destruída pelo poder do inimigo, que avisa que ainda há tempo para desistir. Entretanto, Bayan se enfurece ao ouvir tamanha bobagem. Continuará a lutar contra o guardião da deusa da vingança. Enéas percebe que é inútil conversar mais. Fecha seus olhos e se lembra que Bayan lhe disse que não tinha arrependimentos, mesmo tendo entregue sua vida pela busca da utopia que iria purificar a humanidade. Nesse caso, Bayan também deveria deixar de existir agora, pela graça que lhe foi concedida por seu imperador Poseidon. Tufão colossal! Mas Bayan começa a emanar um poderoso cosmo. Em meio à técnica do espírito, Enéas se espanta. Sente que há outro cosmo
cosmo além do cavalo marinho, que começa a se erguer e envolver o corpo ferido de Bayan. Agora pode ver atrás dele uma aura na forma de 6 bestas emergindo. Nesse instante, Bayan percebe que alguém se aproxima dele, dizendo que é a primeira vez que vê seu parceiro tão desesperado. Bayan se surpreende. É Io! Enéas não pode acreditar que seja Esquila. Seu corpo foi queimado pelo raio de Zeus. Certamente já deve ser um morto-vivo. Io sorri ao dizer que é um osso duro de roer. Ele diz para Bayan que ainda há um longo caminho para percorrer antes que suas vidas se acabem. Emocionado com o apoio de seu amigo, Bayan diz que Io está certo. Juntos devem derrotar aquele homem, pois é o inimigo deles. Enéas está perplexo. Seus cosmos se complementam e juntos se amplificam mutuamente. Jamais imaginou que seus poderes aumentariam tanto. Isso quer dizer que, assim como Enéas, eles também receberam a bênção de um deus. As vestimentas dos 2 generais marinas renascem. São as escamas da era mitológica, as arquisqueios de cavalo marinho e Esquila. Elas renasceram nos corpos repletos de determinação dos amigos Bayan e Io. Chegou a hora de derrotar Enéas. Os 2 generais atacam juntos e lançam para os céus um enviado de Nêmesis. Enéas finalmente perece diante desse devastador poder. O espírito é derrubado no solo e ferido mortalmente. Enfim, conseguiram derrotá-lo. Bayan não esperava menos do poder do sangue do Imperador Poseidon. Suas escamas renasceram no último instante, lhes concedendo uma proteção inimaginável. Contudo, Enéas se ergue, alerta os adversários que é muito cedo para comemorar a vitória. Io e Bayan se surpreendem ao vê-lo vivo, mesmo depois de receber o ataque combinado. O espírito revela que o que eles fizeram se chama milagre. Realmente foi incrível, mesmo que por um breve instante. Seus cosmos se igualaram ao dos deuses, porém foi apenas por um piscar de olhos. Os humanos não podem se equiparar, muito menos superar o poder de um deus. Isso é absolutamente impossível. Essa utopia realmente é chamada de milagre. Enéas pergunta se eles acreditam que poderão repetir esse feito, ou será que foi apenas um golpe de sorte, uma coincidência fugaz, ou realmente foi um verdadeiro milagre. Enquanto isso, Isaac de Cisne enfrenta Camus de Aquário. O Cavaleiro de Ouro vê que seu discípulo cresceu muito o suficiente para enfrentá-lo. No entanto, não reconhece essa postura. Tem certeza que nunca lhe ensinou isso. Isaac revela que essa técnica é autêntica e, junto com sua cicatriz no olho, são provas que viveu uma vida diferente em outro mundo. Camus pode ver que ele continua a desafiá-lo. Uma aura se forma atrás de Isaac como um monstro marinho. Está diante do Kraken. O Cavaleiro de Aquário irá lhe mostrar seu principal golpe. Execução Aurora! Isaac consegue conter o poderoso ataque com uma das mãos. Camus está impressionado, mas alerta seu tolo discípulo que, se receber diretamente o ar gélido de sua técnica, será congelado instantaneamente. Mas Isaac já lhe disse que veio de um mundo diferente daquele. Aprendeu durante uma batalha mortal contra um velho amigo, o Frio Supremo, que supera o poder de Camus, o Zero Absoluto. Isaac jamais esquecerá da gentileza que Camus tinha para com ele, neste e no outro mundo. Ainda que os 2 mundos sejam diferentes, Camus permanece o mesmo. Agora irá receber seu maior golpe como despedida. Camus grita para ele tentar se for capaz. Aquário lançará seu poder sem nenhuma piedade. Isaac, mesmo que tenha amado os dias que viveu naquele mundo, não deve se esquecer que é Isaac, o general marina de Kraken. Entre uma vida tranquila mas falsa, ou uma vida real em que irá morrer, Isaac sem hesitação escolhe a morte. Portanto, Aurora Boreal! o poder do general marina derrota Camus de Aquário. O Cavaleiro de Ouro cai. Isaac venceu, mas seu adversário era seu mestre Camus. Ele congelou as extremidades de seu corpo e por muito pouco quase acabou com ele. Isaac no solo vê Tétis. Ele pergunta se por acaso chegou a hora de ir embora daquele lugar. Voltarão para onde estão todos, ao lado do Imperador Poseidon. No templo dos adversários, Enéas lança uma vez mais seu golpe. Tufão Colossal! Ventos de furacão! Tornado violento!
Os dois marinas continuam a árdua batalha contra o espírito heróico. O lugar é devastado pelo choque de poderes. De repente, Enéas não compreende o que está acontecendo. Sob o tornado e as ondas está o cosmo de ambos, que se movem em diferentes direções, mas de forma sincronizada. Seu tufão não pode fazer nada contra eles, está prestes a ser tragado. Essa combinação de ataques gerou um novo poder. Redemoinho Ciclone! Enéas recebe o golpe e é lançado pelos ares. Finalmente, o poderoso inimigo é derrubado. Diante de Baian de Cavalo Marinho e Ode Esquila, que trajam as escamas arquetípicas da era mitológica. O espírito viu que o sincronismo dele se tornou algo divino. Foi realmente espetacular, como se estivesse na presença de um deus do Olimpo. Tudo está acabado e com isso a vitória deles é plena. Mas ela também lhe mostrou a fonte dos milagres. É a fé e a amizade dos humanos. Ao receber a graça dos deuses, talvez tenha se importado apenas com o poder e acabou se esquecendo desses sentimentos. Essa foi a causa de sua derrota e da vitória deles. Nesse momento, alguém se aproxima dos dois guerreiros, vendo que aquela batalha chegou ao fim. É Sorento de Cirene e Krishna de Crisaor. Io vê que seus companheiros também passaram por uma feroz batalha, mas Sorento diz que isso não tem importância, já que Nêmesis se encontra tão próximo deles. Devem partir imediatamente. Porém, uma voz pede que eles esperem. Os 4 generais de Poseidon observam em silêncio. O traje de Enéas se monta em sua forma Objet. A vestimenta dos espíritos é chamada de Shell. Enéas revela que esperava por essa oportunidade. Agora poderá confiar isso a eles, já que daquele momento em diante virá a verdadeira batalha contra os mais poderosos. Os marinas de Poseidon ficam impressionados. Enéas lhe contará agora sobre a verdade que se esconde por trás desta batalha. As verdadeiras intenções da deusa Nêmesis serão reveladas. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Senseiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da única continuação canônica da série clássica dos anos 80 dos Cavaleiros do Zodíaco, Next Dimension, que chega em sua última temporada no Japão. Confira os capítulos finais sempre em primeira mão com minha tradução exclusiva. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, #milagre, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.